O reino de Deus é também o reino da ira do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou, tira e tirará. Do Cordeiro de Deus que é aquele que venceu, como diz Apocalipse 5, para abrir os selos da história humana e conduzir a história até a possibilidade de um final de reconciliação total dos humanos com Deus. Porque Deus já se reconciliou com a humanidade em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 3. Leia aí no verso 1, verso 2, verso 3, de 2 aos Coríntios. Já está reconciliado. Nós é que não nos reconciliamos com Ele. E esse dia do Cordeiro, que é um dia de todo dia oferecendo graça, 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 amor, misericórdia, perdão, inclusão, todo dia, o tempo todo. Mas tem gente que decide viver como um diabo contra o próximo, contra Deus, contra a vida. São esses outros dominados por castas perversas, tão horrorosas que são indescritíveis, que você não acredita que um ser humano possa se tornar aquilo, daquele modo, e deixar de sentir qualquer coisa, tornando-se completamente impermeável e lacrado para a graça de Deus. E o que eu estou dizendo, infelizmente, não é raro. Não é raro. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais aumenta o número dos seres humanos que vão ficando exatamente assim. Eu falei um pouco disso ontem, quando eu falei sobre a naturalização da maldade, da multiplicação da iniquidade e da naturalização e do acolhimento dela, que é o que faz o amor morrer na gente. E olha, não tem nada mais desgraçado do que a morte do amor no coração da gente. É tão sutil que você pode continuar fazendo poesia, como qualquer um faz para aqueles a quem agrada seduzir, ou para cá ou para lá, enquanto odeia a todos os diferentes, a todas as outras cores, a todos os outros tons de humano, a todas as outras formas de ser. Mas é capaz de fazer uma musiquinha, comprou uma poesia, falar uma coisa bonitinha para seduzir e comer alguma mulher ou algum homem, mas não percebe que o amor está morto no coração. Aí o cara odeia pai, mãe, irmãos, amigos, todo mundo, nutre inimizades, orgulha-se de não voltar atrás e vai se tornando um ser imutável. Vai, portanto, virando um Satanás, com cara de gente entre nós. E a permanência nesse estado é colocar-se numa posição muito, muito difícil espiritualmente. O amor morre, se esfria, e Jesus disse que no final dos tempos, por se multiplicar, por se naturalizar a injustiça, a mentira, a iniquidade, por se celebrar a era pós-verdade, por tudo isso, e por não se ter nenhum compromisso com nada, senão com a sobrevivência pessoal, não importando o que se faça, afirmando sempre que os fins justificam os meios. Aí você vai vivendo isso e o amor vai morrendo, 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 e você vai atropelando a existência até que a última chama, último vagalumezinho do amor para em você. A última pulsão, até a mais natural de todas as pulsões, até a da mãe por um filho,
morre. Aí que esperança há para essa pessoa? Ou para esse mundo, com essa maioria de gente? Que esperança há para essa igreja lotada de pessoas assim? Que esperança há para qualquer sociedade ou civilização erigida e erguida sobre as bases e os fundamentos desse ódio? É como você imaginar que existe salvação para o inferno. A salvação do inferno, o livro do Apocalipse nos diz qual é. É a extinção dele. Quando a morte, o inferno, o falso profeta, que é o representante da religião, do engano, de todas as religiões, falando em nome de Deus, enganando em nome de Deus a humanidade, quando a morte, o inferno, a besta, que é esse sistema de convergência, de controle, de dominação e de manipulação humana, quando todos os antagonismos ao amor serão jogados, de acordo com o Apocalipse, no lago de fogo, que é o lugar da extinção, que é o lugar do nihilo. Deus nos criou tirando a tudo do nada pela sua palavra. E tudo o que for antagônico ao amor no universo e nos multiversos chegará o dia em que será levado para a extinção. Para a extinção. O que já é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. A extinção é graça divina. O nothingness, colocar você na nadeza, no coisa alguma, é pura graça de Deus. Já é muita bondade. Pegar diabo, o falso profeta, a besta maligna, os sistemas da morte, tudo isso, e mergulhar na extinção, acabar, desaparecer para sempre, e não haver mais nem memória disso, é pura misericórdia de Deus. Aí você que está aí me ouvindo, nessa fala introdutória, dizia o reino, Caio. É o reino. O reino tem essa dimensão também. Você pode não gostar dela, mas não viva desse modo, para que você não mergulhe no nihilo, no nada, para que você não caia na extinção, no nothingness, nessa nadeza, nesse coisa alguma, nesse não ser absoluto. Mas o reino tem essa dimensão também. Agora, dá trabalho ir para lá, tem que ir ficando parecido com você. Tem que ir se tornando assim, totalmente insensível, totalmente imperceptível, tem que virar só uma máquina de carne, um androide movido a ódio pelo motor das iras e das raivas. Tem que trocar a energia vital divina por essa energia satânica da mecanização odienta na existência, ou da indiferença homicida. E tem que se manter nisso, orgulhosamente se autocoroando com essa miséria contra a vida, contra Deus, contra o próximo, contra a natureza, contra a criação, contra a existência, contra a sobrevivência, contra tudo. Como a gente vê a população humana crescentemente aumentando nessa direção. A ponto, como eu tenho dito há anos e repetido cada vez mais amiudadamente, às vezes até todo dia, nós chegamos já num ponto de irreversibilidade para a situação que nós mesmos humanos criamos, alterando o processo de causa e efeito na natureza. Se hoje todo mundo se convertesse, resolvesse mudar as formas de energia e tudo isso, que não é verdade, como eu disse esses dias, o pessoal só está querendo sair bem na foto, mas não tem ninguém trabalhando
para valer nesse sentido, a gente vai morrer sufocado e sorrindo para as fotos. Uma hipocrisia universal danada. E a esse ponto, ainda se discute quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quando na realidade a única ideologia que deveria haver entre nós seria da sustentabilidade, da preservação da criação do planeta para que a gente não morra todos juntos. Vai morrer a esquerda, morrer a direita, morrer o centro, morrer todo mundo, todos os idiotas, brigando, discutindo para lá e para cá, e não sabem que enquanto discutem, o chato, quando eu digo chato, é aquele bichinho mesmo, que dá no saco escrotal, ou dá nos pelos pubianos do ser humano promíscuo, fica trocando sexo com pessoas, inclusive mal cuidadas e mal lavadas, e pega o tal do chato. Tem alguns aqui que já conheceram o chato ali, aquele caranguejo no saco escrotal ou nos pelos pubianos, seja na mulher ou no homem, está ali. O chato, nesse sentido, é que você verifica que a multiplicação desses entes não para de crescer. E eles não estão nem aí. E uma palavra como essa minha aqui não quer ser ouvida. Isso é uma perturbação. É absolutamente intragável, intolerante, para um bocado de intolerável, para um bocado de gente. Mas isso tem a ver com a consumação do reino de Deus, o que eu estou falando aqui como introdução, bem livre, humana, solta, mas coerente com o Evangelho, com o Espírito de Cristo, advertindo, cuidado, porque esse dia vai chegar, inapelavelmente chegará. A gente tem misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça, mas você pode endurecer tanto o seu coração a ponto de virar um diabo, um Satanás andando pelo mundo, falando mal do diabo e do Satanás, enquanto ele gargalha dizendo: obrigado porque você me substituiu na terra. Eu posso tirar férias porque o trabalho é feito todo dia por você e pela prática do seu ódio.